É isso aí, galera. Bora lá para mais um React. Pera aí, eu acho que eu copiei a introdução de algum youtuber. Bom, estava navegando eu pela internet e eu gosto de vez em quando, assistir episódios do Irmãos Dias Podcast. Lá eles levam investidores, mas também levam pessoas de várias visões ideológicas ultimamente. E eis que quem está lá conversando com a querida Carol Dias, Eike Batista, ou Ike Batista, como alguns gostam de chamar. E parece que eles entraram numa discussão de papel do Estado, capitalismo, se o Estado só atrapalha ou não, o que as empresas de petróleo têm a ver com isso, o que o mercado tem a ver com isso. E aí já estava na minha agenda fazer esse vídeo. Acabei vendo um vídeo de um outro canal, né, que é o canal do Humberto Matos. Ele fez um react a esse vídeo também. E o Humberto traz lá a perspectiva dele, um react bem válido, mas mais alinhado ao lado do comunismo, né, ou como ele vê o mundo. Já eu, Daniel, quero fazer um react um pouco diferente, já alinhado mais a essa perspectiva de investidor e de mercado, porque você sabe, eu sou do mercado financeiro, sou investidor. Todavia, eu não sou parte dessa caixa neoliberal ou do liberalismo. Eu acho sim que o liberalismo tem muitos problemas e que ele não é a solução para que o Brasil possa se desenvolver. Talvez você que já me siga no canal sabe disso. E eu, apesar de concordar com muitos pontos que o Humberto fez no vídeo dele, eu quero te mostrar uma perspectiva muito interessante. Como que essa caixa liberal faz eu, Daniel, ganhar dinheiro com investimentos? Sim, porque não sei se você sabe, muitos liberais estão na Bolsa de Valores, só que eles estão tomados pela ideologia liberal. E essa ideologia, às vezes, ela não é baseada em fundamentos. Logo, se há uma diferença entre fundamentos e ideologia ou especulação, acabam havendo oportunidades. E nessas oportunidades, eu, Daniel, ganhei muito dinheiro na Bolsa de Valores e eu vou te mostrar o quanto eu ganhei. E vou te falar, você que está vendo esse vídeo, se talvez você parecer um pouco comigo, é mais pragmático, entende a importância do setor privado, mas a importância do Estado também, você tem capacidade de ser um bom investidor. E eu vou te mostrar isso reagindo a esse vídeo agora. Então vamos lá reagir ao vídeo. Só uma regrinha, tá? Eu, Daniel, não gosto muito de ofensas. A não ser que alguém me ofenda muito pessoalmente e tal, aí eu posso perder o controle. Mas assim, eu não vou me propor a ofender o Ike Batista pelo que ele cometeu no passado, por exemplo. Ou também ficar puxando o saco dele, enfim, não é meu objetivo. E também nem ofender a Carol, tá? Inclusive, eu acho que ela faz um trabalho muito respeitoso, né? Agora, ultimamente, levando pessoas de várias ideologias lá, muita gente da esquerda, inclusive. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi uns comentários, eu vou já ler com vocês depois, não me agradou bastante, então não é o tipo de react que eu quero fazer. Mas um react técnico. E lembra que no final eu vou mostrar pra você quanto dinheiro eu ganhei. Vou abrir minha carteira pública pra vocês, na empresa que eles estão falando. Vou mostrar quanto dinheiro eu ganhei por causa dessas adolescências liberais que a gente vê na internet. Então vamos lá. Isso que eu ia te perguntar, Ike, o que você acha dessa questão? E qual foi o maior medo de muitas pessoas quando veio esse governo? A questão da Petrobras. Muitas pessoas saíram, venderam as ações e não quiseram ficar ali na Petrobras por causa de medo e tudo mais. Medo de quê? Medo de interferência estatal, enfim. Vem cá. Olha só, veja bem. Ela falou, muita gente vendeu. Isso é verdade, né? Quando o Lula ganhou, a galera falou que ia virar Venezuela, etc. Então eu falei, mano, como assim o Lula vai virar Venezuela? O Lula já governou 8 anos aí. É tudo mais ou menos mesmo igual e tal, um governo mais de centro. Ele até copia um pouco aí da cartilha neoliberal, né? A galera mais à esquerda fala que ele é um neoliberal puro. Não acho que ele é um neoliberal puro, mas uma boa parte da cartilha ele obedece sim. Mas na prática, muita gente vendeu a Petrobras e ela ficou muito barata. E eu, Daniel, comprei. Eu vou te mostrar isso. E é interessante que você pergunta o porquê que as pessoas venderam e elas sempre dão só essa resposta, o risco estatal. Isso é tão clássico que aqui em Investland eu tenho uma animação que eu fiz de IA uma vez, que é justamente isso. As pessoas vão no podcast e o cara fala o risco estatal, o risco estatal, o risco estatal. Muito liberal é viciado em falar isso, é um dogma. Ele não pergunta muito bem os fundamentos da empresa, nada disso. Ele só tem esse medo do risco estatal, tanto que a resposta dela acabou aí. Dá uma olhada nessa imagem aqui que eu criei, que de vez em quando eu mostro ela aí, né? Que é risco governamental, risco estatal e tal. E aí tem um emoji rindo aqui, né? Então basicamente se resume a isso. Mas vamos com calma que você vai entender onde eu quero chegar também, tá? E você vai ver como as pessoas perdem dinheiro ou deixam de ganhar, né? Por causa disso. E a interferência estatal, enfim. Como é que você vê essa... As empresas dos países árabes, que são tudo estatais, são as maiores do planeta. O que a Petrobras... Desculpa, lembra que eu falei pra você que eu... Gente, as maiores empresas de petróleo do mundo são estatais. O petróleo, né, de acordo com algumas óticas, ele pode ser quase que um monopólio natural. Tudo bem, pode não ser também, mas é algo que às vezes está espalhado pelo país inteiro. Então é muito difícil você deixar tudo na mão do setor privado. E quando está na mão do setor privado, ele está estrategicamente coordenado com o Estado. Tanto que a maior parte das empresas do mundo são estatais ou fazem parte de um cartel. O cartel que são aproximadamente 7 irmãs, né, como as pessoas falam. Então aqui a gente tem a Saudi Aramco, esse é um dado de 2021, você pode encontrar dados mais atualizados. Saudi Aramco, estatal da Arábia Saudita, 2 trilhões de dólares. A gente tem também aqui a PetroChina, tem algumas outras empresas chinesas aqui, tem também as empresas do cartel. E é tão interessante que até as empresas privadas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem algumas,
Mas vamos supor, o Trump tá com essa história da Venezuela agora. Imagina que por algum motivo o Trump invada a Venezuela. Não sei se isso vai acontecer. Mas você acha que num futuro ele invadindo, ou você acha que, de qualquer maneira, pode haver um interesse no petróleo venezuelano? Você acha que os Estados Unidos podem ter esse interesse? Pelo precedente a gente julga que sim, né? Sim. E se os Estados Unidos têm um interesse nesse petróleo, mas as empresas são privadas? Você não acha que de nenhuma forma o governo está vinculado às suas empresas privadas para explorar aquele país, em nome de levar a democracia para lá, ou seja, qualquer outro lugar do mundo que os Estados Unidos faça isso? Então não caia nessa história de que petróleo, etc., ou até alguns outros minerais, ou dependendo do setor da economia, o Estado tem que sair fora. Isso aí é cartilha de 1980, do Ronald Reagan, com a Margaret Thatcher, do Consenso de Washington, tal, que quer tirar o Estado da economia. Ninguém mais modernamente pensa assim, tá? E você não precisa ser comunista para concordar com isso. Você pode ser capitalista, mas você pode ser um capitalista mais adulto, né? Entender a importância do Estado e do mercado. Voltando ao React, que eu tô falando mais do que os caras. Só para dar um exemplo para você. O campo de Búzios vale $1 trilhão. É um dos campos do pré-sal do Brasil. Ninguém nem sabe disso, né? Acho que vocês estão sentados e vocês não entendem nada. É trilhão. É muito dinheiro. Esse é um campo. Então, o que eu quero dizer, tudo isso foi descoberto pela Petrobras. Aquelas plataformas gigantes. Hoje chega uma nova. Só para lembrar, a Petrobras foi fundada dezenas de anos atrás no governo Getúlio Vargas e ela veio de uma campanha chamada O Petróleo é Nosso, porque entendia-se que estrategicamente o petróleo era uma riqueza importante que o Brasil pudesse explorar para desenvolver o país. E aí o Getúlio fundou a Petrobras, assim como fundou várias outras Brás e várias companhias estatais. Teve um grande processo de desenvolvimento no Brasil. E aí simplesmente as pessoas acham que o ótimo agora é, poxa, o Estado fez tudo isso com dinheiro nosso. Era uma empresa nossa, por quê? Porque foram impostos nossos, criaram. A empresa foi melhorando, tanto em exploração onshore como offshore. Daniel, o que é offshore? Offshore é a exploração no mar. Onshore é a exploração na terra. Inclusive tem um vídeo meu, que deve estar aparecendo aqui, a thumbnail, se você vai conseguir ficar rico com a exploração da margem equatorial, tá? Então, eventualmente, você tem ações da Petrobras, cara, tem uma boa possibilidade de você rentabilizar bastante com a Petrobras atualmente, porque ela é uma empresa muito eficiente, e também, eventualmente, com a possível exploração da margem equatorial, desde que a exploração seja feita de maneira justa e sustentável, obviamente, e a Petrobras tem todas as condições para isso, é uma das melhores empresas do mundo, tá? Então, é o que eu tava falando, a empresa é criada com o nosso dinheiro, e aí no futuro a galera fala, não, tem que privatizar, porque a iniciativa privada faz melhor do que o público. Só por ideologia mesmo, assim, não se pergunta o mundo inteiro como funciona, não se pergunta, em nenhuma discussão, correio, sistema de saneamento, água, esgoto, eletricidade, petróleo, as pessoas não se perguntam como é no mundo inteiro, eles simplesmente querem resumir a uma cartilha. Não, ou tem que ser 100% do Estado, ou não, tem que ser 100% privado. Aqui, no nosso canal, a gente tenta fazer uma discussão um pouco mais avançada, tá? Eu, Daniel, a minha opinião é que o setor de petróleo brasileiro deveria ou ser 100% público, estatal, ou misto como é hoje. Já que ele é misto, o governo sim tem a maioria das ações votantes, né, que são as ordinárias de final 3 e que dá direito ao voto. Tá, e que bom que o governo tem a maioria. Logo é uma empresa mais estatal do que privada. Mas não sendo estatal, que seria o ideal, ela estando na segunda opção, poxa, ela sendo de capital aberto, então, já que tem essa opção, eu, Daniel, vou ser investidor dessa empresa. Então acho que você deveria ser pragmático também. Ah, o mundo não é como eu quero, não é a revolução que eu quero e tal, logo eu não vou fazer nada. Eu acho um pouco de imprudência você levar a sua vida assim, tá? Eu também não quero dar uma de purista aqui, então eu sou sim um investidor da Petrobras, tá? Que vai ser instalado em Búzios, que vai gerar $5 bilhões por ano. Imagina, $5 bilhões. Bum! Quem fez? Foi o Estado. Aí o Estado é algo nosso, seu, meu, tá certo? Pô, distribui 10 bilhões de dividendo. Não distribui? Distribuiu. Agora diminuiu bem, né? Não tá com mais lucro. Engraçado. Agora tá com prejuízo. Se ela tem lugar... Não, mas peraí. Mas se ela tem um lugar que vai ganhar 70% de investimento, por que eu vou distribuir dinheiro para você? Espera um pouco para ter o resultado dos 70%. Ué, no setor privado é assim. Quantas empresas do setor privado param de pagar dividendo porque enxergam uma... E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que as empresas da inteligência artificial, e aí pega os grandes, pega a Google, a Apple, que não sei nem quanto eles estavam distribuindo, mas distribuem muito dinheiro. Vão parar, porque, como você sabe, estão investindo $1 trilhão em inteligência artificial. Aí você vai dizer assim, não investe não, continua distribuindo, mas eu não quero que você invista. Aulas de capitalismo com Ike Batista, tá? Cara, por isso que eu não gosto de pensar como cartilha. Ela está falando o seguinte, a empresa dá lucro, né? Então tem muitas lógicas. Tem empresas que dão déficit e tem estados que operam em déficit. É ruim? É bom? Depende de como ele é o déficit e por que é feito. E tem empresas que dão lucros e tem estados que dão lucros, são superavitários. É bom? Depende da lógica do que aquilo é feito. Então, por exemplo, o que ele está argumentando, vamos falar de empresas privadas. Tem empresas privadas que dão déficit, mas não necessariamente esse déficit é ruim, porque elas vão tirar o lucro a longo prazo, depois de 3, 4, 5 anos, que seria um longo prazo para o mundo privado, 10 talvez no máximo, super longo prazo para o mundo privado, para o mundo do Estado isso é um curto prazo. Ou médio prazo, talvez. Então, startups são assim. Nos primeiros anos, elas são deficitárias e depois elas começam a lucrar. Ele deu exemplo de inteligência artificial. Muitas delas, se eu não me engano, a OpenAI também não dá lucro, mas ela tem a perspectiva de dar lucro no futuro, tudo bem? Então, ela está operando em déficit, não tem problema não ter lucro aí. Já no setor público, eu também sou parecido. Dependendo do tipo de déficit, ele é ok. Se for um déficit para investimento, infraestrutura,
para desenvolver uma nação, ele pode ser um déficit bem-vindo, tá? Então é isso. Voltando ao que o Eike Batista falou, ele falou que a empresa dá lucro. E a Carol reclamou que ela distribuiu menos lucro para os acionistas. Ou seja, muita gente tem essa mentalidade de curto prazo. Eu, por exemplo, Daniel, eu tenho uma carteira que ela é focada em dividendos. Eu recebo lucro das empresas, mas eu quero que elas vão crescendo a longo prazo e elas vão distribuindo. E que no futuro elas vão distribuindo cada vez mais. Mas se a empresa precisar de uma parte desse caixa para reinvestir, para que no futuro ela dê mais lucro, eu, Daniel, super topo. Então não é porque uma empresa está pagando menos dividendo esse ano, ou ela vai mais investir esse ano, que é ruim. Talvez é ruim para mim, porque eu quero dinheiro logo rápido. Mas como estratégia de longo prazo para o país e para a empresa, às vezes é melhor reinvestir o dinheiro. Isso que ele está falando, tá? Cara, essa conversa de direita e esquerda é tão boba. Porque, vou te dizer, o empresário que não é social e não toma conta do social e não paga seus funcionários direito, pô, vai para casa, tá certo? Esse lado empresarial. E o Estado, que não está oferecendo um serviço certo, digno, correto, honesto, transparente, também fecha. Mais ou menos, mais ou menos. Dependendo de como está a capacidade da economia e o nível de desemprego e tal, tem outros fatores também, auxílio, etc. Tem economias ou tem empresários que conseguem explorar mais o trabalhador e tal. É uma situação bem desigual. Mas eu não sou adepto da tese de que qualquer empregador ou qualquer empresa está explorando. Não sou adepto dessa tese, que existe mais-valia em tudo que é lugar. Não. Mas dependendo da situação e da característica econômica, não é como o Eike Batista falou, não. O empresário que não paga bem seu funcionário vai para casa e tal. Não, tem empresário que paga mal sim, porque as desigualdades econômicas do país permitem que em alguns lugares seja possível receber pouco e tal, e a empresa do cara continuar. E tem empresários que pagam bem também, tá? Apesar de você, talvez, se você não conhecer esse mundo do empreendedorismo, tem empresários, eu conheço vários, que eles optam por pagar melhores salários, porque eles vão ter pessoas melhores no time e a empresa vai ser mais produtiva. Já tem outros que são super fiscalistas. Se ele puder diminuir o salário de todo mundo para sobrar mais, ele é melhor. Então, são mentalidades diferentes. Até no mundo do empreendedor existem essas diferenças de mentalidade, tá? Porque assim, você falou, né? A maioria das empresas árabes, muitas são do Estado, assim como a China, que é uma potência enorme, né? E a gente sabe que o Estado domina muito. É engraçado, né? A China é uma potência que está preocupando o Trump, né? Tá preocupando, e a China evoluiu muito, tá evoluindo muito. É um capitalismo social. Qual o problema? É disfarçado, entre aspas, né? Porque lá... Como disfarçado? Entre as pessoas, porque todo mundo fala, a China é comunista, mas na verdade é um capitalismo disfarçado, né? Que maravilha. Que maravilha, ótimo pro mundo todo. Então. Mas o que eu quero te dizer... Eu acho engraçado, quando falam da China, todo mundo sempre só quer puxar pro seu lado, né? Então ela falou, não, como a China dá certo, é inegável, o que as pessoas falam? Não, é o capitalismo disfarçado. Apesar do Partido Comunista Chinês estar lá, mas se falasse isso pro Brasil, imagina assim, ó, chegasse pra um liberal no Brasil e falar, não, mano, aqui quem vai controlar agora é um Partido Comunista do Brasil, beleza? Ele vai coordenar, não vai ter mais eleições tão democráticas quanto a gente tem, vai ficar o presidente um tempão no poder, mas a gente vai ser um capitalismo disfarçado. Essa galera liberal ia topar? Não, né? Os bolsonaristas iam falar tudo o quê? Não, é comunismo, é comunismo, é comunismo. Pega coisa da China, o sistema da China, e joga pra cá. As pessoas iam falar 1000 vezes que é comunismo. Mas como eles estão crescendo absurdamente lá, não, pô, como tá longe, não, é capitalismo disfarçado. Gente, a China tem a cartilha própria. Para de tentar seguir cartilha. Ai, eu sou 100% marxista. Ele era basicamente Deus. Tudo que ele descreveu estava certo e vai responder 100% à sociedade. Não, eu sou 100% anarcocapitalista. Não, Adam Smith, Milton Friedman. Não, o consenso de Washington, de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, está perfeito. A cartilha liberal vai salvar tudo. Para de ver cartilha e achar que é Deus. A China fez o projeto dela. Estado misturado com o setor privado. Ele pega uma coisa dessa cartilha, pega uma coisa do marxismo, pega uma coisa do capitalismo, pega uma coisa do socialismo e vai montando um caminho que não é de cartilha única. Essa é a discussão que eu tento fazer no canal, mas as pessoas são muito 8 ou 80, né? Eles não entendem. É assim, que você não acha que é muito diferente a gente ter empresas, enfim, benefícios na mão do Estado brasileiro, sendo que... Não, por exemplo, vamos pôr a Petrobras, né? O maior acionista é o governo. E aí você não vê como, por exemplo, perigoso na questão que a gente vive um mundo diferente aqui no Brasil em relação ao Estado, por exemplo, do mundo árabe, do mundo do Estado chinês. A Petrobras, ela descobriu. Ela falou assim, cara, a gente não vive no Brasil um mundo diferente com relação ao Estado árabe ao Estado chinês? Sim, o nosso Estado é menos interventor que o deles. O nosso mercado é mais aberto do que... Inclusive até na parte eleitoral mesmo, assim, aqui a gente tem democracia, né? Lá é uma democracia bem questionável, né? Não é democracia como a gente sabe, tá, gente? Pelo amor de Deus. É porque se falar ditadura também, lá vem os puxa-sacos enfim, mas tá bom, não quero entrar tanto nessa discussão. Mas assim, do ponto de vista de um liberal, o Brasil em alguns pontos teria vantagem, tá? Sobre a China e sobre a Arábia Saudita. O Brasil não tinha dinheiro na década de 50 para fazer nada. Foram todos estatais, né? O aço, vamos lembrar, o empresário aqui não ia fazer nada. Era essencialmente tudo estatal, porque precisava de muito capital. Grandes projetos de infraestrutura é assim. Sim. No caso da Petrobras, o exemplo da OGX da minha empresa, a gente meio que rompeu esse negócio de que tem que ser um monopólio privado só da Petrobras. A Petrobras saiu do petróleo em terra. Você sabia? Não. Literalmente. Ela deixou para o setor privado. Tem 2, 3 empresas fantásticas, privadas. Perfeito. Tem, PetroRio, né? Não, PetroRio é mais offshore.
Côncavo, é isso aí, Isso, do Daniel Dantas. Eu tenho ações da PetroRio também. Isso. Isso, entendeu? 3 aí tem mais uma. Perfeito. Então você vê que a Petrobras saiu disso, deixa o setor privado fazer, porque realmente essas coisas são pequenas, precisa de mais uma administração eventualmente mais eficiente, vai ser melhor, mas decidiu sair fora, né? Você sabe o que as pessoas esquecem? Os Estados Unidos, olha isso no ChatGPT, mas $1 trilhão do orçamento americano vai para pesquisa, vai para a NASA. Cá entre nós, o Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Ó, vamos lá, o que ele falou, pra não misturar, entrar na parte do Elon Musk. Ele falou muito certo, cara. Ele falou, cara, tem uns lugar menor, assim, onshore, que é em terra e tal, que a Petrobras não é mais monopólio e tal. Tem outras empresas que exploram ou que eventualmente podem explorar. Cara, e eu, Daniel, acho isso super massa. Não tem problema nenhum. Agora, as grandes coisas, o pré-sal, offshore, etc., a Petrobras tem que explorar, até porque outra empresa brasileira não tem capital pra isso, né? A não ser que venha uma gringa aqui fora. Pô, mas é melhor o capital ficar dentro do Brasil. Sim, pra mim, eu, Daniel, tem diferença, sim. Se o dono do capital é brasileiro ou o dono do capital é estrangeiro. Ah, Daniel, mas eu detesto o capital. Então, não é minha turma é essa, de detestar o capital, tá? A minha questão é como o capital está alocado e na mão de quem que ele está. Então, nesse na mão de quem que ele está, claro que é melhor estar na mão do Estado brasileiro ou na mão de empresários brasileiros. É melhor ou menos pior do que outras situações, tá? E eu concordei muito com o que o Ike falou, até porque uma empresa privada brasileira não teria essas condições de fazer isso aqui. Então, o Estado brasileiro fez bem em criar a Petrobras. Mas olha o que ele vai falar do Elon Musk agora e do investimento estatal americano. Os Estados Unidos tem muitas empresas privadas, mas olha o que ele vai falar. O orçamento americano vai para pesquisa, vai para a NASA. Cá entre nós, o Elon Musk, o homem mais rico do planeta, supostamente chegou em 500 bilhões? 550 bilhões hoje. Você me desculpa, não fosse os 50 mil PhDs da NASA, onde ele conseguiu tirar 10 mil caras, você não teria uma SpaceX. Sinceramente, a gente é muito... Cara, assim, como que as pessoas acham que o Elon Musk foi só a livre mão invisível do mercado? Cara, tem muito Estado por trás. Até o Trump já falou isso. Cara, isso é... Você que é liberal, eventualmente, e não reconhecer isso, é o puro puxa-saquismo de bilionário. Ei, ninguém está falando que o Elon Musk não é um empreendedor bom, que ele é disruptivo e tal. Ele é maluco também, eu acho que ele é maluco. É, mas assim, que o Estado está por trás, e o Estado americano, inclusive, não só com a SpaceX ou com a Tesla, mas com outras empresas americanas também, só de compra governamental que ele faz, só de investimento, a pretender de guerra. Então, cara, eu sempre falo do iPhone. O iPhone, a internet, quem descobriu foi o Estado. A tela de touchscreen, quem descobriu foi o Estado. O GPS, quem descobriu foi o Estado americano. E o capitalismo, o mercado, faz o que ele faz de melhor, as empresas privadas, transformar em produto. O Elon Musk transformou em produto, um foguete que dá ré, um carro da Tesla. Mas sempre tem o Estado ali por trás, tá? Isso é uma mentalidade avançada. E eu não estou falando que tá errado, tá? Inclusive eu estou falando que tá certo. O problema é que a gente tá numa cartilha de 1980. Cara, a gente tá aqui discutindo quem vai vencer, se é o marxismo ou se é o consenso de Washington. Cara, o mundo avançado já sabe até o que é bom e o que é ruim em cada cartilha, já tá aplicando algo mais moderno. Então, assim, é muito complicado, tá? Claro que a gente tá fazendo mais críticas à parte liberal da parada aqui. Então, a base sempre foi ciência e tecnologia financiada pelo Estado. Esquece essa balela de o setor privado que faz tudo. Nós não fazemos, não. Quer ver outra coisa do Elon Musk, para as pessoas botarem em conta? Ele recebeu, nos últimos 10 anos, quanto é que você acha que ele recebeu de subsídio do governo para vender? $20 bilhões. Aí tá tudo ok, né? Porque é americano, né? Desculpa, um peso ou medida. Aí, para mim, é um monte de informação que as pessoas não sabem juntar da maneira correta. Então, não existe Estado pequeno. É bem simples. No Covid, só existiu Estado grande. Porque se o Estado não tivesse distribuído dinheiro, estava tudo quebrado. O mundo ia implodir. Você concorda? Exatamente. Abre o cheque, paga a conta, porque a gente tem que ficar em casa. Então, quem fez isso? O Estado. Ainda bem que no Brasil a gente tem um sistema para entregar dinheiro para as pessoas que não tem nada, né? Bolsa Família. E tem o SUS, tem a vacinação, etc, né? Apesar da nossa... Teve uma certa incompetência nas vacinas, tem gente que não tomou vacina até hoje e tal, mas assim, na medida do possível, o Estado brasileiro é bom nisso, nessa parte de vacinação e também na parte de transferências, né? Transferências bancárias, seja assistências sociais e tal. O próprio Pix, não lembro se existia na época da pandemia já, acho que é 2021, mas mesmo lá, né, a gente conseguia fazer essas transferências, o Estado brasileiro conseguia fazer isso sim para apoiar a galera. E quer ver o lado bom e o lado ruim do Bolsa Família? O lado ruim, que é ruim, tem muita gente que... O Brasil está precisando de emprego. Está faltando gente para trabalhar. Eu vejo no Rio de Janeiro, não sei aqui em São Paulo. Também. Nos Estados Unidos até a gente Então vê tem também. muita gente que se acomoda e não faz nada. Quer dizer, pô, isso não é legal. Aí tinha que ter, sei lá, mecanismos de provocar essa gente a provar que eu preciso da sua mão de obra. Não sei como induz isso, mas tem que ter uma maneira de induzir isso. Do outro lado, tem gente que precisa de um dinheirinho para comer ou mandar um filho para o colégio. Desculpa, o Estado tem que fazer isso. Tem. Você concorda? Eu concordo com tudo e concordo em partes também com o que você falou, ainda adicionando mais. Eu sou a favor do Bolsa Família, principalmente para aqueles que precisam muito, que estão no Sim. sertão nordestino, idosos que não têm condições, enfim, até pessoas que estão numa situação muito precária. O que eu sou a favor é ter o Bolsa Família, mas também ter educação. Porque não adianta a pessoa receber o Bolsa Família, como Claro. você bem citou, e ficar lá preguiçosa, vou ter tantos filhos para receber, e não investir numa educação. Isso aí é tipo um bonsensismo que a galera tem de
Não, sou a favor do Bolsa Família, mas que ele seja temporário, né? Poxa, não pode ser para sempre. Mas assim, você já viu os estudos para ver se as pessoas ficam para sempre no Bolsa Família? Os estudos não indicam isso, que muita gente sai do Bolsa Família. Mas tem que ter educação. Sim, o Bolsa Família, eu trabalhei numa escola pública e as crianças, para as mães receber o Bolsa Família, elas tinham que receber educação. Acontece que algumas coisas não tem como educar a mãe também. Então, assim, tem coisas que não vai ser resolvida na geração da mãe. Então, eles já estão preparando a criança para isso, entendeu? Mas assim, óbvio, Daniel, tá tendo fraude BPC, fraude Bolsa Família. Eu não sou desses também que não acho que tem que combater. Tem que combater fraude sim, tá? É dinheiro do Estado, é dinheiro nosso e fraude é fraude, tá? Agora, achar que a galera também tá aposentada em Bolsa Família, mano, é R$600, tá, gente? Não é 6 mil não, tá? Pô, o seu salário mínimo não dá pra comprar nada, imagina 600. Mas às vezes tem 2 filhos, recebe quanto? 1.200? 1.300? Tá, um monte de gente na família tá 1.500. Tá, tu já criou filho mesmo, assim, pra saber que esse 1.500 dá pra criar um montão e tu ficar de boa? Agora eu quero te mostrar o seguinte, antes de mostrar minha carteira e como eu ganhei dinheiro com isso, alguns comentários da galera, tá? Capitalista de verdade dando aula pra coach financeiro, chamando a Carol de coach financeiro, assim. Não sei se ela é isso não, tá, gente? Assim, mas nesse tom pejorativo, eu tenho uma certa simpatia por ela. Quando um liberal encontra o verdadeiro capitalista, que é o Eike Batista, né? Que empreendeu e tal, e etc. Não ficou só na internet e tal, acho que essa é a crítica. Quem diria Eike Batista dando aula de mercado, choque de realidade. Sertão nordestino, esse pessoal acha que não tem fome no sul e no sudoeste. É porque é muito caricatura, né? Sertão nordestino e tal, etc. É aquela cartilha do bom sensismo, né? É muito bom quando um convidado fala na cara dessa moça, né, financeira, sobre o gigante complexo de vira-lata que eles têm. Quando o americano pode e o Brasil não pode. É exatamente isso. Quando é os Estados Unidos fazendo, o Trump intervindo, o Xi Jinping intervindo, a China, pode. A gente não, complexo de vira-lata. Tem que vender tudo, dar pros outros e tal, que é melhor. Um empresário de verdade dando aula para um coach. A arrogância da Carol e a sabedoria de um cara que já passou por uma montanha. Não achei ela arrogante não, tá? Não, ela não demonstrou arrogância em nenhum momento aqui, tá? Pô, ela é liberal e tal, etc. Não tenho conhecimento de tudo, mas pelo menos tá recebendo pessoas de vários espectros, tá? Então, assim, eu, apesar de discordar da visão que ela tem aí, mas ela não foi arrogante, tá? E também não é o perfil dela, eu sei porque eu acompanho já vários podcasts, tá? Então, ela não tem esse perfil de arrogância não, beleza? Agora eu vou te mostrar como que eu ganhei dinheiro por causa dessas falácias e medos liberais e, eventualmente, você que se acha um crítico de liberal e ao mesmo tempo tu tem medo de mercado financeiro, deixa eu te falar, tu tá perdendo dinheiro, porque você poderia ser um dos melhores investidores do Brasil. Sim, e é fácil, não precisa saber super métricas não, tá? Até porque eu já ganho dinheiro com investimento desde antes de eu ter meu MBA em investimentos, desde antes disso eu já ganho bastante, vou até mostrar pra vocês. Tudo não seguindo a cartilha liberal, beleza? Então vou mostrar um pedaço da minha carteira pra vocês aqui, tá? Nessa aqui eu tenho 7 milhões de investidos, tá? Claro que aqui a gente não tá com renda fixa, não tem CDB aqui privado, né? Não tem renda fixa privada, não tem... Minha previdência privada também não está aqui, tá? Então eu tenho um valor maior de investimento do que esse, fora a carteira da minha esposa que tá aqui também com 31 ativos e essa minha tem 33. Essa minha carteira valorizou 121% já, considerando os dividendos, e a da minha esposa 215%. O prazo médio da carteira é 2 anos e meio, mais ou menos. Você vai ver que tem investimentos aqui há cerca de 5 anos, tá? Ó, vou colocar aqui 10 anos. Você pode ver que a maioria dos investimentos vieram de 2020 para cá, em renda variável. Isso é uma carteira de renda variável, tá? Tem tesouro direto aqui também. Antes eu até investia, mas era mais em renda fixa pelo banco, tá? Isso aqui é via corretora. Então, 5 anos atrás eu comecei a investir, mas eu não coloquei todo esse dinheiro aqui 5 anos atrás. Você coloca um pouquinho a cada ano, de modo que o prazo médio da carteira, 2 anos a 2 anos e meio. E já deu uma rentabilidade de 121% e da minha esposa mais de 200%. Vou te mostrar como. Aqui, por exemplo, eu tenho Petrobras, uma empresa estatal. O meu preço médio de Petrobras é R$ 26,77. Quando que eu comprei Petrobras? Eu comprei Petrobras na pandemia, eu comprei Petrobras quando o Lula ganhou a eleição, e as pessoas falaram que viraria a Venezuela. Isso era extremamente claro, as pessoas falavam, e elas não entendem o quão ideológico é esse comentário. E isso não quer dizer que isso aqui é uma fala de apoio ao Lula, não. Eu já imaginaria que o Lula ia fazer mais ou menos esse governo de centro mesmo, aliado ao Centrão, o Bolsonaro também se alia ao Centrão e tal. É sempre mais ou menos a mesma cartilha de Brasil. Tudo bem, o Lula ajuda mais social, o Bolsonaro é um pouco mais dos costumes, mas tá todo mundo ali um tripé macroeconômico, aí o ministro da Fazenda tenta bater ali uma meta primária de déficit primário ou superávit primário. Não é nada tão diferente estruturalmente, as pessoas não conseguem ver isso. Além disso, o Brasil tem uma reserva cambial com o Banco Central de 350 bilhões de dólares. Então tá aqui, a gente critica o Lula, mas fazendo um elogio, boa parte dessa reserva foi criada no governo do PT, nos 8 primeiros anos do Lula. E essa reserva cambial dá uma segurança alta pro Brasil, de que a gente não vai ter um choque especulativo. A Argentina e a Venezuela, por exemplo, não tem dólares e ficam passando por isso. Tá bom, a Argentina agora tem superávit primário e superávit nominal. Funcionou pra economia? Não, o Milei tá tendo que pedir dólar cada vez mais. E tu aqui tá preocupado com o déficit primário do Brasil. Claro que, como eu falei, não é todo déficit que é aceitável, mas dependendo do déficit, pode ser estratégico para o país, tá? Então as pessoas se preocupam com coisa cartilha liberal e elas são deslocadas da realidade. Não tinha como o Lula transformar o Brasil na Venezuela, e talvez nem o Bolsonaro, nem um maluco. Demoraria muito tempo para fazer isso. Então eu comprei ações nessas épocas da Petrobras. Eu vou te mostrar o que aconteceu, tá? Então,
Hoje a Petrobras está em baixa, olha só, a Petrobras está em baixa. Olha como a Petrobras está em baixa. O teto dela aqui, a gente está falando que ela é R$41, tá? Na verdade aqui, ó, tem um valor mais alto aqui, ó, né? R$40, R$41, R$50 é a máxima histórica da Petrobras e a máxima histórica recente é em torno de R$41, R$42, tá? Hoje ela tá 29, tá, sei lá, 40% abaixo disso, né? Então o preço que ela pode voltar naturalmente é R$41. Hoje ela tá 29, então a Petrobras está barata. E mesmo ela estando barata, eu estou mostrando minha carteira para você. Porque tem influenciador aí na internet que não mostra a carteira, eu mostro a minha aberta aqui, ó. Petrobras tá aqui, ó, 29,47. Meu preço médio é 26. A Petrobras em baixa, o meu preço médio é mais barato. Por quê? Porque eu compro nesse medo de liberal quando cai a bolsa. E eles falam que vai virar Venezuela e não sei o quê, e risco fiscal e essa baboseira inteira. O dólar foi pra quase 7, né? Não falaram que é risco fiscal, que o Brasil não pagava as contas? Que a culpa era do déficit primário e tal? Beleza, o déficit primário não mudou quase nada e o dólar caiu para 5,30. E aí? É risco fiscal? Não, é só ideologia liberal. Então eu, Daniel, como sei do fundamento das coisas, compro nesse medo da galera. E mesmo a Petrobras em baixa, olha só, eu tenho R$470 mil em Petrobras, mas olha quanto eu já ganhei, vou te mostrar quanto eu já ganhei. Ou seja, eu estou 10% valorizado nela, ou seja, essa variação representa 43 mil. Ou seja, eu coloquei cerca de R$430 mil na Petrobras, aí valorizou mais 40 mil, né, que tá aí, então foi para 470 mil, beleza, que é o valor que eu tenho aqui agora. Então, saca só, Daniel, você tem quanto em Petrobras? 470. Quanto você colocou? 430. Ou 420 e tantos. Beleza? Beleza. Mas é só isso que você ganhou de 430 para 470? Não, aí que você se engana. Porque eu não estou comprando empresa por causa só da valorização, mas dos dividendos também. Aí eu vou te mostrar quanto que eu ganhei com o dividendo. Vai anotando a conta. Vamos aqui colocar os ativos, ó. Petrobras 4, tá? Dividendos futuros e recebidos, tá? Todos. Mensal, anual. Vamos colocar anual aqui, ó. Em 2021, vai fazendo a conta. Então, eu tenho 30 mil de valorização na Petrobras, né? Beleza, vamos lá. 30. Mais 31 de dividendos que eu ganhei no primeiro ano. Mais 113 de dividendos que eu ganhei no segundo ano. Mais 65, arredondando, que eu ganhei no terceiro ano. Mais 98 que eu ganhei no quarto ano. Mais 50 mil que eu estou ganhando esse ano, que eu vou ganhar esse ano. Então, eu coloquei R$430 mil em Petrobras e eu já lucrei 387, tá? Então, ó, desses 387, que tá aqui, ó, então, tipo assim, eu botei 430, né? Aí virou 470. Fechou. Daniel, onde que tá os outros, deixa eu diminuir 30 disso aqui, ó. Onde que tá os outros 357 mil? Já botei no bolso. Então, Petrobras, e isso, o preço da ação tá baixa. Quando ela voltar para R$41 aqui, ó, essa valorização vai subir bem mais. Isso aqui vai para 600, 650 mil. Então é mais de 100% de ganho, cara, no prazo médio ponderado de 2 anos. Lembra, você começou em 2020. Gente, mas eu não botei os 430 mil em 2020. Eu botei, sei lá, 100 mil em 2020, 100 mil em 2021, 100 mil em 2021. Teve dinheiro que eu coloquei agora esse ano. Então, assim, é uma rentabilidade muito, muito alta, tá? Acima de 100%, porque boa parte do dinheiro foi esse ano agora, tá? Vamos lá, outra empresa estatal que está em baixa, tá? Inclusive eu considero uma boa compra. Banco do Brasil, meu preço médio 17. Teu influenciador financeiro tem um preço de 17 de Banco do Brasil? Não, é super liberal, né? Aqui em Investilend os caras falam que a gente é de esquerda demais, né? E não sabe investir. Tá aqui, ó. O Banco do Brasil está em baixa. Olha as ações do Banco do Brasil. Máxima do ano 29, ela está em 20. Então ela está 50% abaixo. E mesmo ela em baixa, o meu preço médio é mais baixo ainda. Ou seja, se eu tenho 597 e eu variou 80 mil, tá? Vamos colocar positivamente. Então eu coloquei 520 mil e eu tenho 600 mil. Vamos arredondar? Eu coloquei 520 mil e eu tenho 600 mil. Lembra-se que esse 520 eu não coloquei 5 anos atrás de uma vez, fui colocando de pouquinho, tá? Agora vamos ver quanto que eu ganhei de dividendo no Banco do Brasil? Já tem 80 mil lá de valorização, né? Agora vamos lá. 80 mil, mais 3 mil aqui do primeiro ano. Mais 11 do segundo, mais 35 do terceiro, mais 41 do quarto ano, mais 51 mil, mais aqui do último agora, 25. Acho que eu somei certo, né? 246 mil de ganho. Por quê, Daniel? Por causa do medo dos senhores de estatais. Então, eu tenho que comprar todo estatal? Não, querido. Olha o fundamento das empresas. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando a olhar os fundamentos. Cara, é muito fácil assim. Daniel, você tá falando que bolsa de valores é fácil? Tudo bem, eu não posso, eu não sou nem autorizado a falar isso, tá? Mas assim, num mundo que a galera da esquerda não investe por conta da ideologia e tem pouca gente investindo, num outro que quem investe é liberal, acho que o Brasil vai ficar virando Venezuela e deixa essas pechinchas pra gente? Meu irmão, assim, tá, não vou falar que é fácil, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tudo os caras resumem a risco fiscal, risco estatal e não sei o que, e Venezuela, tá? Essa é a caixa de investimento do YouTube. Daniel, e o resto da sua carteira, como é? Tá aqui, ó, olha essas empresas. PetroRio, que eu falei que eu tenho, 395% de variação, 95 mil de lucro. Eu coloquei 20 mil em PetroRio, tem 119, 120 mil, tá? SMG, 134% de variação. Eu coloquei 30 mil, tem 70. Fora dividendo, tá, gente? Fora dividendo. A maioria das empresas paga. Sanepar, 90%. Ferbasa, 74%. Gente, olha a minha carteira. 65%, 44%. Olha isso. Prazo médio ponderado, 2 anos e meio. Primeiro aporte há 5 anos, mas eu faço muitos aportes esse ano. BB Seguridade, 26%.
13% fora dividendo aqui, ó, 13% de dividendo ao ano. Petrobras média 17% isento de IR, tá? Que eu também acho injusto, né? Eu deveria pagar imposto sobre dividendos. O Brasil devia taxar menos consumo, menos pobre, e menos empresa dá um pouco e mais dividendo, tá? Gente, olha aqui, o que eu tenho negativo na carteira? Eu tenho 3 ações negativas. Vale, eu tenho menos 2%, mas assim, eu ganho 7,5% de dividendo ao ano, e o preço e vale a empresa pra valer R$100, tá? Então não tô nem preocupado, meu preço tá ótimo, é 61,80 e a média tá 60. Auren, eu tenho uma pequena caída de 14%, mas assim, é pouco em relação ao meu patrimônio. E a AS Brasil, 18%, nada demais também, mas é pouco em relação ao meu patrimônio. Então, assim, se você não pensar extremamente ideológico, se você é da esquerda achar que mercado é maldão, na China tem mercado. Todos os países que você admira tem mercado. Mercado ajuda na poupança interna do país. Então, sim, você mesmo de esquerda deveria investir. E se você não for um direita liberalóide, você vai ganhar dinheiro no mercado, tá? Não só com rentismo, que é a renda fixa, tá? Mas investindo em boas empresas com bons fundamentos, sejam elas empresas públicas ou empresas privadas. É simples, mas a ideologia dos senhores não deixa vocês fazerem essas escolhas. Mas Investland, o nosso canal tá aqui para trazer esse debate.